Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan por aqui, iniciando mais uma aula do canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente, quando se depara em determinadas provas, já fica de cabelo em pé. A gente vai falar sobre dízimas periódicas e fração geratriz. Conteúdo que não é muito difícil, tem algumas regrinhas para a gente seguir, mas que se você compreender o passo a passo, fica muito tranquilo de fazer os cálculos depois. Então, se você tem dúvida nesse conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo que eu acredito que eu posso te ajudar. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu já quero pedir para que você se inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado quando o novo vídeo for postado. Dessa forma você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, tá certo? Agora sim, bora para a nossa aula. Iniciando a nossa aula sobre dízima periódica, eu queria primeiro apresentar para vocês algumas situações aqui. Então, podemos representar um número racional, escrito na forma de fração, também na forma decimal. Veja os exemplos abaixo. Então, o número racional, não sei se vocês lembram do conjunto dos números racionais, é todo número que pode ser escrito na forma de A sobre B, com A pertencente aos inteiros, e o B também pertencente aos inteiros, porém ele é diferente de zero, tá certo? Então aqui ó, nós temos uma situação que atende isso que está escrito aqui, né? O A está representado por 10, o B por menos 2, e a gente sabe que uma fração a gente pode escrever também na forma decimal. Como que eu faço isso? Apenas dividindo o numerador pelo denominador. Segundo a regrinha que a gente aprendeu lá no sétimo ano, divisão de números de sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. E 10 dividido por 2, 5. Vamos arrumar esse 5 aqui. Ficou meio estranho, né? Aqui no outro exemplo, 14 dividido por 10, os dois números são positivos, então o nosso resultado vai ser positivo, a gente pode ou não colocar esse sinal. E 14 dividido por 10, a gente já viu que dividir por 10 é só deslocar a nossa vírgula uma casa para a esquerda, né? Então vai ficar aqui 1,4. E agora a gente tem essa situação, 1 dividido por 3. Como a nossa aula não é referente à divisão, eu vou fazer esse cálculo aqui na calculadora para vocês acompanharem comigo. Olha só para você ver o que deu. 0,33333333 infinitas vezes. Então a gente pode colocar essa resposta aqui como 0,333. E óbvio, se não tem fim, né, eu tenho que parar de escrever e a gente coloca uma reticências aqui para representar que isso daqui continua infinitamente. A gente pode também representar esse número 0,333 e a reticências aqui, a gente pode representar como 0,3 e aí em cima desse número que se repete infinitas vezes, a gente coloca um tracinho. Então esse tracinho está falando, olha, esse número que está aqui embaixo vai se repetir infinitas vezes, tá certo? Aqui no outro exemplo, menos 7 dividido por 11, ou menos 7 onzeavos, né? Na divisão, sinais diferentes menos. Vamos mais uma vez fazer o cálculo, 7 dividido por 11, e nós temos o resultado 0,636363. Então, 0,6363. Isso continua infinitamente, ou a gente pode escrever da mesma forma que eu coloquei ali em cima, né? A gente pega aquilo que se repete e passa o tracinho em cima. E por fim, nós temos aqui menos 13 dividido por 90, vamos fazer 13 dividido por 90, olha lá o resultado, 0,14444, infinitas vezes. Então, somente o 4 que repete, né? Como a gente tem uma divisão de sinais diferentes, vai ficar negativo, 0,1444, repetindo infinitas vezes. E aí, se eu quiser colocar isso nos modelos que estão aqui em cima, a gente vai colocar o tracinho somente em cima do 4, porque somente ele se repete, tá certo? Então, aqui a gente tem a definição do que é dízima periódica. Dízima periódica é uma divisão cujo resultado é infinito. Então, a gente não pode confundir com apenas o fato de ter a vírgula, né? Porque a gente aqui, ó, 14 dividido por 10, 1,4.
Acabou a nossa divisão aqui. 14 dividido por 10 dá exatamente 1,4. Então, este número, 1,4, não é uma dízima periódica. Dízima periódica é um número infinito e que apresenta um padrão. Como assim apresenta um padrão? Vamos lá. No 0,333 é infinito. Ele apresenta um padrão? Você saberia me dizer qual número vem depois do 3? Pela lógica, é o 3. Então, ele apresenta um padrão. O que se repete? Vamos fazer de outra cor aqui. O que se repete depois da vírgula? O 3, não é? Somente o 3 se repete. Então, a gente fala que o período dessa dízima periódica é 3. O que é o período, então? É aquilo que se repete. Então, nesse exemplo aqui de baixo, qual que vai ser o período dele? O que está repetindo? O 63. Então, o período é 63. E nesse último exemplo que está aqui, o que é o nosso período? O nosso período é o 4. O que se repete infinitas vezes? O 4. O número 1 não faz parte do período. Ele está aqui depois da vírgula, tudo bem, mas ele não faz parte do nosso período. Então, o que é período? Apenas frisando, é aquilo que se repete depois da vírgula. Tá certo? O que é essa dízima periódica simples e a composta? Dízima periódica simples é aquela que, logo após a vírgula, aparece o período. Então, você pode imaginar qualquer número. Sei lá, vamos 426,725, e isso continua. Existe um padrão, não existe? Então é uma dízima periódica. Logo depois da vírgula apareceu o nosso período? Sim. O que é o período aqui? O 725. Porque é o que se repete. Então olha lá, ó, 725, 725, pela lógica, o que vai aparecer? 725, 725, infinitas vezes. Então, logo depois da vírgula já veio o período. Vamos fazer mais um exemplo, 74,0101. Olha lá, ó, o que se repete? 01, 01. Então, logo depois da vírgula, a gente já tem o nosso período. São exemplos aqui de dízimas periódicas simples. Para fazer uma composta, basta a gente escrever um número qualquer e depois da vírgula colocar um número que não faz parte do nosso período e depois aparecer com o nosso período. Tá certo? Bem tranquilinho isso daqui. Vamos colocar mais uma aqui só para ficar igual ao outro lado. 495,72444. Então, isso daqui também é uma dízima periódica, mas essa é composta. Ficou bem claro isso daqui, né? O que é uma dízima periódica simples? É aquele que depois da vírgula já aparece o período. E o que é uma dízima periódica composta? Que é aquela dízima que depois da vírgula existe um ou mais números que não fazem parte do nosso período. Agora imagina a seguinte situação, 0,66666 infinitas vezes, ou seja, uma dízima periódica, somado com 1,25, que também é uma dízima periódica, né? Depois da vírgula existe algo que se repete. Imagina você montando essa conta. Vamos montar ela aqui. Vamos pegar o 0,666 e colocar aqui embaixo. Então, 0,66666. E a gente sabe que continua. Você concorda comigo que é impossível resolver essa conta desse jeito? Por quê? Porque a gente não tem por onde começar. Se eu colocar mais um 2 aqui, eu tenho que colocar mais um 6, aí eu tenho que colocar mais um 5 e outro 6. É impossível resolver do jeito que está aqui. Então aí é onde entra a fração geratriz. O que é a fração geratriz? A gente não viu lá no primeiro ou segundo slide que uma divisão nos trouxe a nossa dízima periódica? Então aqui a gente vai fazer o contrário. Eu vou pegar a dízima periódica e transformar numa fração. Então a gente viu lá o seguinte, ó, 1 dividido por 3 é igual a 0,333 infinitas vezes, correto? Como que a gente achou a dízima periódica? Através da fração. Agora a gente vai ver o contrário. Eu tenho a minha dízima periódica, né? Lá no slide a gente veio da esquerda para a direita, agora a gente vai vir da direita para a esquerda. Tá certo? E fica tranquilo que não é difícil não. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Você concorda que conforme a gente viu
a nossa fração, a nossa dízima periódica vem de uma divisão, e no caso a divisão foi representada por uma fração, né? Então, ó, eu vou colocar aqui x igual a 0,6. O que é esse x? Esse x é uma fração que eu estou procurando. Tá certo? Ó, existe uma fração que, quando eu fizer a divisão dessa fração, eu vou obter o resultado 0,6666 infinitas vezes. Como que eu vou fazer para achar isso daqui? Seguindo alguns passos. E não é difícil de entender, não. O primeiro passo, lembrando que a gente está falando de frações, de uma fração geratriz de uma dízima periódica simples, na hora que chegar a composta, a gente vê o que muda. Mas para achar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, a gente vai seguir o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Passar o período para a parte inteira do seu número. Como assim? Então vamos pegar aqui o nosso número 0,666. Vamos escrever desse jeito aqui e continua infinitas vezes. Qual que é o nosso período? O nosso período é 6, correto? Se o nosso período é 6, eu quero passar esse 6 para a minha parte inteira. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Eu quero pegar esse 6 e trazer para a minha parte inteira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha vírgula e andar uma casinha para a direita. Se eu andar uma casinha para a direita, você concorda que vai ficar assim? É bem óbvio, né? Eu peguei um 6 só e passei para o outro lado, ou seja, passei o meu período para a parte inteira. Ok, só que o que eu tenho que fazer na matemática para deslocar a minha vírgula uma casa para a direita? Multiplicar por 10. Então é isso que eu vou fazer, só que eu tenho uma igualdade. Então a gente tem aqui, ó, x igual a 0,6. Essa igualdade, lembra, é conteúdo lá do sétimo ano, é como se fosse uma balança. Tudo que você faz de um lado da balança, você tem que fazer do outro. Se a balança está em equilíbrio, você coloca 10 quilos de um lado da balança, você tem que colocar 10 quilos do outro lado para poder manter a igualdade. Então, se eu vou multiplicar pela regrinha que a gente viu de passar o nosso período para a parte inteira, se eu vou multiplicar esse lado por 10, eu também tenho que multiplicar o outro lado por 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes 10, que eu estou multiplicando tudo por 10. Então, ó, 10 vezes x, 10x. 0,6 vezes 10 vai dar isso daqui, né? Que a gente já viu ali no... Já expliquei para vocês aqui o porquê. Então, o primeiro passo foi esse, passar o nosso período para a parte inteira. Depois que a gente faz isso, qual que é o segundo passo? Basta você pegar, vamos chamar aqui essa situação, essa equação de equação 1 e essa aqui de equação 2. Então, ó, nós temos isso daqui inicialmente e agora a gente transformou nisso daqui. O que a gente faz agora? A gente pega a equação 2 e subtrai a equação 1. Como assim? É só a gente fazer aqui, ó. 10x menos x. Então, 10x menos x, 9x. 6,6 menos 0,6. Olha isso daqui que jeito que vai ficar. 6,6 menos 0,6. Tudo bem que aqui vai aparecer infinitamente o algarismo 6, mas aqui também vai. Então, você concorda comigo que isso daqui vai dar zero? Porque eu tenho 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 infinitas vezes, menos 6, 6, 6, 6, 6, 6 infinitas vezes. Vai dar zero. Abaixa a vírgula, 6 menos 0, 6. Então, aqui, 6,6 menos 0,6 vai dar 6. E agora, o 9 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Encontramos a nossa fração que resulta, a nossa fração geratriz que gera essa dízima periódica. Se você tiver com dúvida, 6 dividido por 9, olha lá para vocês verem, 0,66666 infinitas vezes. Aqui tem o 7 porque ele arredondou, né? Mas a gente sabe que isso daqui vai aparecer de infinitas vezes, tá certo? Existe uma regrinha, vamos dizer assim, para poder achar a fração geratriz de uma dízima periódica simples sem ter que fazer esse cálculo, que é o seguinte, vou fazer aqui de roxo.
você vai pegar o seu período e escrever. Quantos algarismos tem o seu período? 1. Então, você vai colocar somente um 9. Como assim, então? Vamos pegar 0,73 infinitas vezes. Qual que vai ser a fração geratriz disso daqui? Repete o teu período, 73. Quantos algarismos tem o seu período? 2, né? O 7 e o 3. Então, você vai colocar 2 noves. É uma regrinha que pode facilitar bastante aí a vida de vocês para fazer algum cálculo mais simples assim. E agora, Jonathan, como que a gente vai fazer aqui? A nossa parte inteira é igual a 1. No exemplo anterior era igual a 0. Não vai mudar absolutamente nada. Depois da vírgula já apareceu o período, não é? Então nós estamos falando de dízima periódica simples. Então, que jeito que a gente vai resolver isso daqui? Existe uma fração que é igual a 1,25 dízima periódica. Qual que é a primeira regra? Pega o período e transporta para a sua parte inteira. Então, quantas casas que eu vou ter que andar para trazer o meu período para a parte inteira? 2. Para eu deslocar a minha vírgula 2 casas à direita, eu vou multiplicar por quanto? Por 100. Se é uma igualdade, eu vou fazer isso dos dois lados. Então, 100 vezes x, 100x. Eu multipliquei isso daqui por 100, então ficou 125,25 infinitas vezes aqui, tá certo? Agora, a mesma coisa, pega a equação de baixo, subtrai pela de cima. 100x menos x, 99x. 125,25 menos 1,25. A gente pode eliminar esse 25, né? Porque a gente sabe que são números iguais, que a hora que eu juntar, a hora que eu subtrair um do outro vai dar 0, e 125 menos 1, 124. E aí o 99 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vamos conferir para ver se dá isso mesmo? 124 dividido por 99, olha lá, 1,25. E aí, voltando então naquela situação que eu mostrei para vocês lá no começo, a gente viu que o 0,666 é uma dízima que tem a fração geratriz igual a 6 nonos. Eu vou juntar o número 1,2525, deu 124,99 avos. Né? Se a gente dividir isso daqui, a gente chega nesse valor. Eu tenho uma soma de frações. E aí é só eu tenho que igualar os denominadores, né? Aqui o 99 é múltiplo de 9, basta eu fazer vezes 11, em cima e embaixo. Então ficou 66,99 avos mais 124,99 avos. Isso daqui resulta 6 mais 4, 10, vai 1, 8, 9, 190,99 avos. Tá certo?